nós vamos falar um pouco sobre esse livro, Quem Pensa Enriquece. Tá aqui ele, Quem Pensa Enriquece. Tem um livro dele, tem uma edição dele que tem outra cor de capa, tá? Mas eu tenho esse daqui. E nós estamos falando aqui de 13 princípios para você ter uma vida próspera, uma vida abundante. E esse livro vai falar exatamente sobre isso, tá? Cláudia, bom dia, maravilhosa. Então, esse livro, ele vai trazer pra gente maneiras de como a gente precisa trabalhar nossa mente para que possamos ser pessoas abundantes, pessoas prósperas, ricas, maravilhosas, tá? Bom dia, bom dia. Temos gente aqui no YouTube. E aí, o primeiro princípio, tá, gente? Praticamente já é lá na introdução. Pensamentos são coisas, tá? Aqui, ó. A introdução já vai falar sobre o primeiro princípio que eu já passei aqui na primeira aula para vocês. E hoje nós vamos começar no segundo princípio, que é o desejo, o ponto inicial de todas as realizações. Então, para você alcançar aquilo que você quer, para você alcançar os benefícios que você espera de uma vida próspera, a primeira coisa é o desejo, tá? Ele é o inicial de tudo. Por que eu tô falando isso? Lendo esse livro aqui, e quando eu comecei a ler esse livro, lá atrás que eu comecei a ler esse livro, o meu pensamento era assim, uma casinha com 3 quartos tá bom. Voltou, Nai. Eu tava falando desse livro aqui, que ele tem 13 princípios para riqueza, tá? 13 princípios. E o primeiro princípio, alguns leitores, eles não consideram a introdução como o primeiro princípio. Mas aqui na introdução, o primeiro princípio é: pensamentos são coisas. É tudo aquilo que você pensa. E aí eu trouxe algumas explicações. Para quem não assistiu a primeira aula no YouTube, tem a playlist de todas as aulas gravadas, tá bom? Então, gente, esse livro aqui, ele é extraordinário. A primeira coisa que ele vai falar são os pensamentos. E eu trouxe até alguns exemplos sobre quando eu penso, o que eu penso sobre mim. Eu sempre trago esse testemunho para vocês porque é uma grande verdade. Toda vez que acontecia alguma coisa errada ou toda vez que eu ficava sem dinheiro, a primeira coisa que eu falava sobre mim, eu dizia assim: eu sou uma desgraçada mesmo, eu não mereço ter nada mesmo. Então tudo que eu tinha que era bom acabava estragando, destruindo, perdendo, e assim ia. Clau, assiste lá na playlist do YouTube, tá assim, ó, Quem Pensa Enriquece, desse livro aqui, tá? Porque daí quando acabar são 13 princípios. Se eu conseguir fazer um princípio por aula, aí eu já vou trazer um outro livro. Eu tô pensando aqui, Adriele, sua linda, eu tô pensando aqui qual que eu vou trazer, tá? Tem esse livro que a Nayane... Gente, a Nayane, essa menina que tá aqui, ó, Nayana Montenegro. Para quem é daqui do Ceará, tem um projeto muito lindo e ela tá usando esse livro como apoio aqui, ó. É muito lindo o projeto dela. Um dia eu vou marcar uma live com ela de manhã para ela falar um pouquinho sobre o projeto dela, tá bom? Então, voltando aqui nesse livro, eu trago muito meu testemunho dos pensamentos são coisas, né? Quer ver uma coisa que eu pensava muito e acontecia, que eu pensava muito e acontecia, eu pensava muito e acontecia, era o meu relacionamento. Eu vivia imaginando que meu marido estava me traindo, que ele estava mentindo, que ele estava fazendo, que ele estava acontecendo, e chegou um certo dia, ele me traiu. E aí, os pensamentos começam a pensar outras coisas. Ele vai te abandonar, ele vai te abandonar, ele vai abandonar. Abandonou. E aí, eu entendi que tudo isso que a gente vem pensando, tudo que a gente pensa sobre o nosso relacionamento, tudo que a gente pensa sobre o nosso financeiro, tudo que a gente pensa sobre nós, nós somos, tá? Então, quando acontecia alguma coisa errada, eu vivia gritando: eu sou uma desgraçada mesmo, eu não mereço ter nada de bom. E aí, o que acontecia? Ou se você tem um carro que tá bom, estoura o motor. Se tu tem uma máquina que lava roupa que tá boa, ela quebra. Se você tem um ar-condicionado e o meu escritório aqui, como a gente tá provisório, ele é muito pequenininho. Então, se eu disser assim, eu não mereço nada de bom, tudo que tem meu estraga, se despedaça, não sei o quê.
Vai queimar o ar-condicionado e como é que eu vou trabalhar no calor? Aí vou ter que ligar um ventilador barulhento aqui para eu poder fazer as lives. Não tem como. Então, pensamentos são coisas que é o primeiro princípio lá da introdução. Então, alguns leitores não consideram como o primeiro princípio, mas eu considero, tá bom? E aí vamos para o capítulo 1, que está falando sobre desejos. O ponto inicial de todas as realizações. Por que eu falo disso? Lembro que quando eu comecei a melhorar de vida, eu e meu marido, a gente já morou numa casinha de mais ou menos 4 metros por 3. 4 por 3. E ali dentro só cabia a nossa cama, aí tinha a porta que fazia divisória, a cozinha que era uma pia bem pequenininha e depois a máquina de lavar roupa. Era o que cabia naquela casa lá. Então, vinha a cama, a porta e aqui ficava a cozinha, uma pia pequenininha e a máquina de lavar roupa. Era o que cabia naquela casa, tá? E pra gente ir ao banheiro, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que abrir a porta da geladeira para poder eu ir no banheiro tranquila ou ele ir no banheiro. Gente, isso é um baita de um testemunho, tá bom? Então, o que acontece? Eu tinha um pensamento, um desejo de ter uma casa com 2, 3 quartos e para mim tava bom. Então, o nosso desejo, ele tem que ser muito além, ele tem que ser muito além para aquilo que a gente quer. Eu acho legal quem olha para lá e diz assim, um dia ainda vou usar essa roupa. Ó, minha casa vai ser assim. Eu tenho o quadro dos sonhos aqui. Eu acho que é na terceira aula. Não. Na quinta aula. Vou mostrar para vocês o meu quadro dos sonhos, tá? Ele já tem coisas ali que tem que mudar, porque eu já estou no quarto quadro. Só que tem coisas ali que tem que mudar, porque teve coisas que eu já realizei e ainda tem coisas ali que eu vou realizar, tipo as viagens. As viagens eu já realizei algumas viagens ali, 3 ou 4 viagens eu já realizei, do sonho, né? Então, eu vou trazer aqui, ó. O homem criativo é motivado pelo desejo de realizar, não pelo desejo de ganhar dos outros. Então, tudo aquilo que tu ganha dos outros, pode ver essas pessoas que são ricas, que nasceram em famílias ricas, muitas vezes o pai deixa uma herança enorme para o filho e o filho acaba colocando tudo a perder, acaba perdendo tudo aquela herança. Por quê? Porque ele não se esforçou para ter, ele não realizou o desejo de ter, ele já teve, ele já adquiriu. É diferente, tá? E o primeiro passo rumo à riqueza. Muito tempo atrás, um grande guerreiro enfrentou uma situação que tornou necessário para ele tomar uma decisão que garantiu o seu sucesso no campo de batalha. Olha só a historinha, presta atenção. Colocou todos os seus soldados no barco, navegou até o país inimigo, descarregou os soldados e equipamentos e deu a ordem de queimar os navios que os tinham transportado. Olha isso, gente. Ele colocou todos os soldados no navio, foi para o outro lado da rua, do mar, perdão, foi para o outro lado com seus soldados no lugar inimigo e lá ele tacou fogo no barco. Para que será que esse homem me faz uma coisa dessa? Então ele disse, vocês estão vendo os barcos em chamas? Vocês estão vendo o barco em chamas? Isso significa que não podemos deixar essas margens vivos, a não ser se que vençamos. Agora não temos escolha, é vencer ou perecer. E eles venceram. Gente, isso é incrível. Imagina, você entra no barco, vai para o outro lado do mar, na margem dos inimigos ali, desce e taca fogo nos barcos. E aí não tem para onde fugir. Ou você se afoga, nada e se afoga, ou você vai entrar para a guerra e ganhar de qualquer jeito. E lá eles fizeram isso, tá? Eu fiz algumas anotações. Ó, neste texto, ele não fala sobre competir com o outro, e sim consigo mesmo. É vencer ou morrer. Então não existe competição com o outro. Os inimigos estavam ali e eles tinham que abater os inimigos e ganhar essa guerra de qualquer jeito, pois eles não tinham como voltar, os barcos tinham sido queimados. Oi, Bruna, bom dia, maravilhosa. Os barcos já tinham sido queimados e eles tinham que, de fato, vencer a guerra, porque não tinha como voltar. Para eles voltarem agora, é só se eles pegassem o barco dos inimigos, os quais eles já tinham vencido para poder voltar, tá bom?
Então eles foram criativos, queimaram a única coisa que poderia fazer e eles não se acovardaram, tá bom?